E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Comandante Braga, muito obrigado por mais uma vez, uma sexta-feira à noite, às 10 horas da noite, estar aqui para a gente falar de um assunto tão importante, né? Isso, é isso mesmo. Boa noite a você, a todos que estão nos acompanhando e que vão assistir depois dessa live. O assunto é muito importante, que nós conseguimos, né? Nós, Conselho Nacional das Guardas, eu como presidente, você como diretor de comunicação, conseguimos incluir as guardas municipais na fase 4 do primeiro grupo que será vacinado junto às forças de segurança. Daí nós vamos falar das datas, né? E o histórico de como isso aconteceu e o histórico verdadeiro. Olha só, eu acho interessante essas falas, porque as pessoas que estão de repente na ponta, imagina assim, mas não é algo tão simples a inclusão para vacina, já que nós estamos na linha de frente, e é importante que nós consigamos falar sobre essas questões para a gente perceber que tudo é luta, tudo é dificuldade. O problema é que quando a gente não entende a luta que nós temos, às vezes, contra os nossos próprios irmãos de uniforme aqui, talvez a gente valorize menos. Então é importante dizer, a princípio nós não estávamos incluídos na quarta fase, né, comandante? Isso, o que acontece é o seguinte, no dia 16 de dezembro de 2020, foi publicado o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. E nesse plano lá, que tem mais de 100 páginas, eu fiz até uma live sobre ele, li ele na íntegra, totalmente. Ele explica como que ia ser, quem ia ser vacinado, como ia, o alcance, as vacinas, explica tudo. E nós, guardas municipais, não estávamos incluídos, porque nas primeiras, os 4 grupos, as 4 fases da primeira, vamos dizer, a primeira leva de pessoas a ser vacinadas, nós não estávamos incluídos nas forças de segurança. Não constava lá guardas municipais. Isso no dia 16 de dezembro. No dia 20 de dezembro, Eliel, enquanto outras pessoas, outras entidades estavam todas de férias já coletiva, nós enviamos um ofício para o ministro da Saúde em que pedimos a inclusão das guardas municipais na quarta fase, junto com as forças de segurança. Esse aqui é o ofício, Eliel. E tem a data aqui, deixa eu ver se dá para pegar aí. Aqui, ó. 20 de dezembro. Perfeito. Tá? Pedimos, fundamentamos aqui o motivo, né? E um detalhe que até ontem eu falei para o Nogueira, em uma live que a gente fez, e eu não sei se eu já comentei com você, mas vou explicar agora. Eu estou adotando um novo sistema, que é assim, quando eu faço um ofício agora do Conselho, igual esse, eu encaminhei ele para a autoridade competente, que era o ministro da Saúde, e no site guardasmunicipais.brasil.com.br, se quiser você coloca aí, tem um link que eu criei que ele envia mensagem para todos os deputados e todos os senadores ao mesmo tempo. Perfeito. Então, o que eu faço? Eu mandei o ofício e esse mesmo ofício, no dia 20 de dezembro, eu remeti para todos os deputados federais e todos os senadores. E um deputado, que é o delegado Marcelo Freitas, deputado do PSL de Minas Gerais, talvez a assessoria estava atenta, porque pegar um ofício dia 20 de dezembro e responder e encaminhar, tem que estar atento. E ele estava, e entrou em contato conosco e remeteu esse ofício também com uma demanda para o Ministério da Saúde. Aí depois eu vou explicar, porque eu tenho aqui o documento que veio a resposta. Quer dizer, nós estamos sentindo as dificuldades por estar na linha de frente. Nós já falamos, tivemos muitos guardas vitimados pela Covid-19, inclusive em São Paulo, né, Braga? Teve muitos casos, né? Muitos casos. E isso vai continuar, assim, sendo o risco, né? Porque nós estamos na linha de frente. E a hora que lança o Plano Nacional de Vacinação, nós não estávamos. E aí foi feito todo esse movimento pelo Conselho Nacional das Guardas Municipais para a inclusão. E isso lá no final de dezembro de 2020. Quer dizer, nós não tínhamos ainda nem vacina autorizada, nós não tínhamos nada, né? Nada. Era aquela crença, aquela fé que nós tínhamos
que ia chegar esse momento. Ia chegar a vacina. E a gente, inclusive, publicou esse ofício também no Facebook, na página oficial do Conselho Nacional. Então, dia 20 de dezembro, veja só, não tinha vacina, não tinha data, não tinha nada. E, imediatamente, Léo, nós mandamos esse ofício, fizemos aí... Eu já comentei com você também naquela outra live que a gente fez outro dia aqui também no canal Azul Marinho, também comentamos. Peço a todos também que compartilhem as redes sociais do Comandante Braga Oficial, Instagram, Facebook e YouTube. Então, daí nós mandamos dia 20, Eliel. E não é fácil. Agora, a questão que a gente tem adotado, ela tem dado uma amplitude a esses documentos. E também, nenhum deputado depois vai poder alegar que não sabia. Se o seu assessor não viu o documento, daí já é problema dele. Mas todos receberam. E até eu vi aqui um guarda que disse que o deputado era da cidade dele, nós parabenizamos ele, porque tem que dar o crédito para quem é o crédito. E não inventar que foi X, que foi Y, mesmo a pessoa é um amigo da guarda, mas não foi ele, foi o deputado delegado Marcelo Freitas, e tem o parecer aqui do secretário de Vigilância e Saúde, atendendo a esse documento que foi enviado através do site Guardas Municipais Brasil. Então, e isso frisar também que isso foi num período de Natal. O ofício dele ele encaminhou no dia 23 de dezembro. Está no SEI, está tudo lá. E como você falou, nem a vacina tinha ainda. Até porque, quando nós falamos em vacinação, como o assunto foi muito politizado, tem muitas pessoas falando assim, porque eu sou a favor, eu sou contra. Isso não vem ao caso do livre-arbítrio. Nós estamos falando sobre estar disponível, estar, na verdade, assim, numa categoria de prioridades por conta dos riscos e das mortes que têm acontecido, né? Hoje, nós já falamos e um assunto vai ligando a outro, né? E nós temos as guardas envelhecidas, até de propósito, aquela questão toda. Então, nós temos cada vez mais grupo de risco. Agora, por exemplo, nós estamos falando em volta às aulas, o pessoal não aguenta mais ficar em casa, tal. E me parece que dentro do estado de São Paulo, principalmente, né, com esse regresso aí das fases laranja, vermelha, quem faz a fiscalização é a Guarda Municipal, junto com a fiscalização de altas posturas. Está na linha de frente totalmente, né, Braga? E veja só, Léo, como a gente falou também, igual ontem, nós encaminhamos também um ofício para o ministro da Justiça, onde também ficamos de fora das forças-tarefa. Da Força-Tarefa contra o Crime Organizado também encaminhamos, e da mesma forma encaminhamos também para todos os deputados e todos os senadores. E daí, esse ofício aqui, ele, que a gente encaminhou dia 20 de dezembro, tramitou, Eliel. E no dia 15 de janeiro, nós reiteramos ele para o ministro da Saúde e todos os deputados. E veja só, no dia 16 de janeiro, já o delegado Marcelo Freitas, já tinha oficiado, recebeu o despacho, aqui está, não sei, né, depois quem quiser ver, o despacho autorizando a inclusão das guardas municipais. Então, nós mandamos uma reiteração no dia 15 de janeiro, no dia 16 foi autorizado o despacho, e daí no dia 19 agora, de janeiro, saiu o novo informe técnico, já atualizado com a Guarda Municipal na quarta fase, junto com as forças de segurança. E daí aí que é um detalhe, eu vi uma publicação aí que eu acho que é fake, deve ser fake, viu, William? Não pode ser verdade, porque tem um ofício lá elencado nessa notícia, que foi feito dia 19, e dia 19 saiu o informe técnico de 30 e poucas páginas. Quer dizer, está muito eficiente, em menos de 12 horas saiu o resultado. Quer dizer, isso aqui nós começamos dia 20 de dezembro, há um mês, e saiu agora. E tem toda a tramitação, né? Até porque tem gente, de repente, imaginando assim, mas espera um pouquinho. Então, se chegou a vacina, eu vou tomar essa vacina agora. É na quarta fase que nós estamos conversando, né, Braga? Então, agora são os profissionais de saúde primeiro, né? Porque, embora todos estejam na linha de frente, nós temos alguns mais expostos ainda, né?
Isso, na quarta fase. Lembrando, Eliel, naquela live que está gravada aí no seu canal que a gente fez, eu até fiz uma observação que teve um guarda em um grupo comentou que não precisava fazer ofício nenhum, que o prefeito dele ia mandar vacinar a guarda. Não pode, você vê que está tendo problema aí de gente que está atropelando fila, desviando, não pode, tem que seguir exatamente. É crime. É crime. Por isso, a necessidade de nós termos sido incluídos uma conquista do Conselho Nacional das Guardas Municipais, junto com o deputado delegado Marcelo Freitas de Minas Gerais. Então tem que dar o crédito para quem fez e não para quem é aproveitador. Daí, incluiu aqui, simples, ó, Força de Segurança, que é a quarta fase do primeiro grupo, que daí tem o pessoal da saúde, o pessoal com mais idade, indígenas, depois tem o pessoal que são os grupos de risco, que tem comorbidade, lá, tem as doenças elencadas. Daí vai vir aqui Forças de Segurança e Salvamento, polícias federais, militares, civis e rodoviárias, bombeiros militares e civis e guardas municipais. Agora nós estamos no Plano Nacional de Vacinação. Fomos incluídos através desse trâmite todo aqui, Eliel, que é bom você frisar bem aí como diretor de comunicação, que foi feito pelo Conselho Nacional. E não foi feito um ofício no dia que saiu para falar que saiu, entendeu? É uma luta, igual você falou, é uma estrada que foi caminhada e concluída. E tem que dar o crédito para quem foi deputado do PSL de Minas Gerais, Marcelo Freitas, delegado de polícia, e que oficiou e conseguiu aqui com que nós fôssemos incluídos através desse documento do dia 20 do Conselho Nacional. Até porque, gente, é importante que nós consigamos caminhar na linha da informação, porque nós, guardas municipais, que não temos ainda hoje um deputado federal lá em Brasília, não temos deputados estaduais, nós precisamos agradecer aqueles que dispõem de um tempo, sem ter sido eleito pela categoria, para fazer o trabalho. O que acontece com a desinformação? Quando, por exemplo, o Conselho Nacional das Guardas Municipais, que nós sabemos da dificuldade que é, aí vai lá o comandante Braga, senta para fazer esse ofício, articula todas as questões, e aí, a hora da gente agradecer quem interveio por nós, parece que pulveriza, porque alguém chega e fala, muito obrigado, porque levou essa demanda, aquela outra, e o que acontece com nós, guardas municipais? E agradece o deputado errado, agradece o deputado errado. Até porque não vai ser a última vez que a gente vai ter que pedir. Então, por isso que nós estamos fazendo essa live, não é mimimi, para de repente, quero os louros por isso, por aquilo outro, porque isso aqui é só caminho, viu, gente? Essa vitória, amanhã é outra, amanhã é outra, amanhã é outra. A gente não tira férias. Não existe férias da luta. Não existe agora... Nós não tiramos, mas tem gente que deu férias coletivas e no dia 20 estava em férias coletivas. Até porque as demandas elas vão surgir, inclusive, nas férias, que foi essa correria que foi feita. Então, a gratidão a esse deputado, porque senão os guardas municipais só seriam imunizados junto com a população. Que pelo plano lá, William, deve demorar em torno, daí ele vai ter mudanças, eu acredito, que de acordo com as vacinas, eu acredito que vai demorar de 18 a 24 meses para que seja todo mundo imunizado com a vacina. E daí nós iríamos entrar no comum. Se tivesse alguém nos grupos de risco, iria entrar nesse grupo de risco, mas não por ser guarda. O guarda não pode furar a fila por ser guarda. Ele tem que entrar agora na fase dele, que é onde ele vai entrar. Tanto que, olha a incoerência que seria, porque em todos os municípios tem guardas municipais fazendo, inclusive, divulgações que estão cuidando da vacina. Você ia cuidar da vacina, ia ficar perto de quem está sendo vacinado, mas você não teria direito por estar excluído, sendo que em todos os municípios, a Guarda Municipal está dentro dos próprios públicos que tem circulação de pessoas, está protegendo pessoas da rua, patrulhando. Então, olha o risco. Agora, comandante, a pergunta que fica é por que essa dificuldade da compreensão nesse sentido, já que o número de guardas municipais no Brasil não é um número elevado diante das outras forças, né? Nós temos aí 130 mil guardas e tal,
mas porque, novamente, nós tivemos essa dificuldade toda dentro do próprio Ministério da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública hoje, nós temos um link sobre a segurança pública municipal. Por que todo esse esforço, esse lobby que nós temos que fazer? Eu expliquei, já nós vamos reiterar isso daí, é o seguinte, nós não temos representantes federais, estaduais, para falar por nós nesses locais. Daí, quando eu falo que esse negócio de frente parlamentar não funciona, eu queria que alguém me apresentasse o documento da frente parlamentar pedindo, na data correta, para incluir a gente. Não tem. Daí, o deputado que abraçou a nossa causa foi lá e pediu. E ele colocou também, tem todos os vigilantes também da iniciativa privada. Uhum. Então, nós não temos esses representantes. Por quê? Porque o nosso pessoal não faz a lição de casa. Daí a gente fica fora da vacinação, fica fora do plano agora da força-tarefa, fica fora da aposentadoria, porque na democracia, cada um tem que ter o seu representante lá para reivindicar. E nós, infelizmente, não temos. Olha, isso é tão sério que nós estamos falando, porque tudo a Guarda Municipal faz uma luta imensa e a gente bate a porta daqueles que gostam, que são simpatizantes, porque a maior dificuldade que nós temos hoje de entender é que a nossa categoria, ela tem sofrido ataques reiterados no bolso. O que é isso? O orçamento, tudo que você vai fazer dentro de uma cidade, matar de fome, você tem falado, tudo que você vai fazer dentro da cidade, você tem se você pensa para fazer dentro de um orçamento e você fixa. E aí nós estamos sofrendo dentro dos municípios, estamos sofrendo dentro do estado. Por exemplo, em São Paulo, tem uma lei que foi criada para repassar a verba do estado para as cidades, que nunca veio um centavo. Nunca veio um centavo. Que então, é uma lei, eu até falei outro dia, William, é uma lei do deputado Chico Sardelli, essa lei estadual, e quando ela foi sancionada no dia seguinte, eu era subcomandante da GCM de São Paulo, eu fiz um ofício pedindo algumas coisas e verba. E eu já passei do subcomando, do comando, já não estou mais lá e estou esperando até hoje. Não veio um centavo para ninguém. Não veio um centavo para ninguém. E o que acontece com tudo isso que nós estamos falando e conversando? Se nós tivéssemos alguém sentado à mesa, aí tem lugar de fala. Por exemplo, você vai para a tribuna, você fala, você consegue ser ouvido. E nós não percebemos uma questão simples. Nós estamos reclamando nas redes sociais, nós temos falado e feito aqui vídeos e tal, e mais uma vez nós estamos vindo aqui, por quê? Se nós não explicarmos para vocês a luta que é todo esse caminho para conseguir, nós podemos ter, de repente, mais um instante, muitos guardas municipais achando que o governo acordou e deu vacina para o guarda. Não, e não foi isso. Não. É tudo arrancado, é tudo muito dificultado. Então, nós temos todas as categorias brigando hoje para que sejam atendidos esses profissionais, porque é uma questão de justiça. Por exemplo, o plano de imunização dos professores. Eles não estão na primeira fase, mas agora, no retorno e na mutação desse vírus, por exemplo, eles podem ser também vítimas. Então, nós temos todos lutando, e não é uma questão de dizer o seguinte, esse tem mais direito que o outro. Aí não. É demonstrar o argumento. Só que quando você vai demonstrar o argumento, você tem um ótimo, mas você não tem voz para falar. É a mesma coisa que você tivesse no seu cérebro toda a argumentação, a concatenação lógica, e nossa, que lindo isso que você está falando. Só que você não tem momento para dizer. Não tem quem fale por você. E até no ofício que a gente mandou nos dois, a fundamentação ela é bem clara. E tem um detalhe importante: as 38 mil salas de vacinação são municipais. Então, quem vai cuidar são os guardas, onde tem guardas. Daí o que acontece? A gente não tem quem fala. E o pior, Eliel, dessa notícia que circulou aí, que eu acho que é fake, né? Só pode ser, estão agradecendo o deputado errado. Quer dizer, você imagina só, o deputado que fez, que está na documentação, que é o delegado Marcelo Freitas, que é o que tem que ser agradecido, porque ele nos ajudou por ser simpatizante com as guardas. O outro deputado que falam, que também
ajuda as guardas, mas não foi ele. Foi esse. Então, estou agradecendo o deputado errado. Imagina como é que vai causar um problema aí. Então, até porque quando você tem um deputado que vai levar uma demanda para o presidente, tal, para tirar foto, é ótimo. Nós não estamos criticando os esforços. Nós só estamos dizendo a paternidade daquilo que é de direito na política vale muito a pena. Nós temos que Isso. pensar o seguinte: nós precisamos ter a clarividência da gratidão. Eu me lembro quando quem apresentou a Lei 13.022, você já contou toda essa história, mas o Arnaldo Freire de Sá, quando ele apresentou essa questão aí da lei, né, e das ajudas todas, na última campanha para deputado, ele ficou muito chateado com pessoas que se serviram dele e depois viraram as costas. Porque é o seguinte, na política, você não tem contrato. Eles despendem tempo deles. Olha, eu estou dentro de um município de 200 mil habitantes. Já não consigo dar conta de responder as mensagens em tempo real, aí demoro, às vezes, para responder. Imagina um deputado federal de um estado que tem mais 30 milhões de pessoas, aí o Brasil inteiro começa a pedir, aí ele despende um pouquinho de tempo para a guarda. E aí você não agradece ele, ainda agradece o outro. Então, e aí que tá. É isso que eu estou falando. E na época, até, nesse caso aqui, estão agradecendo o outro. Eu vou até pôr de novo aqui, porque tem aqui o nome, viu, Eliel? Tá vendo? Uhum. Olha lá, delegado Marcelo Freitas. Perfeito. Tá vendo? Tá aqui. Então, o que acontece? No caso do Arnaldo Freire de Sá, o projeto inicial é do Nelo Rodolfo, que nós elaboramos, ele apresentou, e o Arnaldo depois pediu para apresentar o projeto dele. Uhum. E daí um monte de gente quis o projeto. Eu estou aqui já, agora que já arquivou a DEI de 5156. inconstitucionalidade a 5156, nós podemos, uma hora, Eliel, fazer uma live e divulgar isso aqui, ó. Uhum. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o parecer inicial do projeto de lei da 1322. Que é de quando isso? De que Olha, ano? aqui tem a data, ó. 10 de julho de 2002. Quer dizer, nós tivemos aí 12 anos até chegar à versão final, que foi desidratada, inclusive, né? Foi muito desidratado, muito prejudicado. Em vários aspectos aí mudaram muito. Ficou muito diferente do inicial, manteve algumas pequenas características, né? Mas muita coisa foi tirada, muita coisa muito importante, como o porte de arma, para todos, por prerrogativa de função. A questão da função policial, que daria aposentadoria, não estaria nesse problema. Tudo estava lá no projeto inicial e tiraram. Então, olha tem um só. detalhe, Miguel. Quando a gente fala aqui, ó, esse governo tem 2 anos, não fez nada, o outro também, que teve mais de 14 anos, também só fez a 1322 e não fez do jeito que a gente queria. E ainda fez por interesses, né? Não vamos falar aqui agora, porque senão depois eu vou começar a falar que a gente está politizando o assunto, mas Exato. só fez por outros interesses, às vezes não pelo fortalecimento da categoria, né? Então, olha assim, e é uma questão complexa, porque independente de você gostar de A, B, C, D, nestas próximas eleições, ou a gente coloca quem tem condições de chegar, ou então a gente vai ver um monte de gente que sai com ideia de projeção municipal. Olha só como que é a ideia. Nós estamos falando aqui de um assunto importante, que é a vacina para todos os guardas. Contamos o trâmite todo, estávamos fora, o comandante Braga fez um ofício como presidente, lá no dia 20 de dezembro, na tramitação toda, saiu agora dia 19 de janeiro. Nós estamos falando de agradecer o deputado certo, mas agora a gente vem ao assunto da questão nossa, da vaidade de querer brilhar dentro do município, e por isso sair candidato a deputado federal e estadual, para que fique conhecido e lembrado na cidade. Aí você tem lá seus 5, 10 mil votos, consegue ajudar no coeficiente, mas é deixado de lado, e você tira a oportunidade de um dos nossos ingressar. Porque se você quiser, de repente, colaborar com a causa, você colabora de diversas formas. É lícito você querer ser deputado estadual, federal, só que todos nós temos uma história de luta. E isso nós temos que começar a falar sem aquela falsa modéstia de dizer o seguinte, o Eliel fala isso porque de repente tem interesse, ou o comandante Braga fala isso porque de repente tem interesse. Não é só a disponibilidade dos nomes, é uma história de luta
Que nem hoje é uma sexta-feira do dia 22 de janeiro. Não tem eleição mês que vem, não tem eleição esse ano, mas nós estamos trabalhando, estamos aqui prestando contas, né? E olha, uma sexta-feira à noite, 10h30, eu tenho certeza que nós temos outras coisas para fazer. Mas a gente faz porque a gente acredita no trabalho. E aí nós estamos plantando hoje essa possibilidade de pensar em um nome. E nem falamos que precisa ser os nossos, mas na possibilidade de se unir, né? Porque se não tiver essa possibilidade de ver quem tem a possibilidade de chegar lá na frente com condições, nós vamos ficar batendo palma para o maluco dançar. É isso daí, batendo palma para o maluco dançar. E outra coisa, Eliel, mais do que isso, as pessoas têm que ver que a gente vem aqui a público e põe nós nos colocamos à prova para explicar e falar do que foi feito e mostrar, através de documentos, o que a gente fez e o que está fazendo. Eu já tenho conhecimento, Eliel, que já tem pelo menos uns 4, 5 candidatos a deputado federal, pré-candidatos. Quer dizer, quanto mais candidatos, mais difícil fica a questão da possibilidade de eleição. E vai dificultando. E daí o que acontece é isso daqui. Tudo fica difícil, ficamos fora de tudo, e depois não adianta ficar reclamando. Essa que é a grande realidade. Essa questão que o Edu está dizendo, inclusive já convidei o Edu tem uma história muito bonita, que faz trabalho também lá no Instagram, GCM Foco, para falar. Todos têm uma história. Só que a nossa história, às vezes, ela dá uma assertiva para você contá-la em palestras, em fazer o melhor para a tua corporação. Mas a questão política, nós temos uma questão que vai além de você ser o melhor na oratória, o melhor no conhecimento. É um conjunto de fatores. Primeiro, tem a questão de verba para campanha, tem a questão de conhecimento, tem a questão... N coisas. Então, tipo, nós nem estamos falando de nome agora, nós só estamos falando daqueles que esquecem as categorias, a categoria, melhor dizendo, para pensar em si próprio e usa o nome da categoria. Porque isso é o pior. Como tem acontecido, isso que nós hoje falamos, né, quando nós estávamos conversando, vamos divulgar essa questão da vacina, da luta, que a gente vê em alguns grupos, e não é que nós somos contra outras siglas, apenas a gente é contra aqueles que se utilizam de informações para, de repente, ganharem um aplauso que não vai dar em nada, só vai perturbar, entendeu? Porque não é quem ganhou a vacina para os guardas, é quem fez a luta e quem merece a gratidão, porque daqui a pouco a gente está pedindo de novo para o deputado, entendeu? Daqui a pouco a gente está lá de novo. Exatamente, então tem que reconhecer o que cada um fez. Então, neste caso específico, foi o deputado federal de Minas, Marcelo Freitas. Ele que abraçou a ideia e foi lá e encaminhou. Então, veja só, é isso que tem que ser deixado claro. E o pessoal tem que começar a pensar bem, porque daqui a pouco a gente está de novo na eleição. Aqui, a gente está vendo aqui, em São Paulo, Eliel, teria condições tranquilas de ter eleito um vereador da Guarda. Mas só que foram 15 candidatos, inclusive um coronel da PM, que Guarda apoiou um coronel da PM, que quase acabou com a Guarda de São Paulo, foi candidato, e esses 15 candidatos dividiram os votos. E daí o que aconteceu? Não adianta eu ter sido mais votado dos 15, porque os outros votos fizeram a diferença. E agora as demandas estão aí, e não temos ninguém para defender lá diretamente. Tem um exemplo de uma pessoa do meu partido, em São Paulo, que foi eleito vereador, que é o Marlon do Uber. Os aplicativos votaram em massa nele. Foi eleito, já tem um representante, ou seja, uma categoria nova, já tem um representante na Câmara Municipal. E nós, guardas, com toda a estrutura, a instituição, 33 anos, 34 anos de guarda em São Paulo, até hoje não temos um vereador. Ô Braga, e isso é importante que a gente comente, porque, olha só, nós estamos perdendo e muitas pessoas falam assim, mas é porque votaram no Bolsonaro. É porque, na verdade, nós estamos falando só desse governo. É a história do governo passado, tal, porque na verdade, assim, a questão de colocar a guarda no artigo 144, parágrafo 8º, aquela PEC 534, que é 2002, do final do Romeu Tuma.
Isso, e queira ou não queira, o pessoal fala, ó, hoje, se você pegar lá no Congresso Nacional, qual que é a PEC que está mais adiantada para votação? É a 534, que só falta uma votação, que nós trabalhamos muito para ela chegar nessa condição. Ela está ultrapassada, tá, mas ela altera alguma coisa, ela coloca lá populações. E isso altera muito no cenário jurídico. Ela é a única que está pronta para votação. Uma única votação, ela é promulgada pelo Congresso e está valendo. Agora, tem várias PECs? Tem várias PECs, mas nenhuma está nessa condição. Olha, eu falo algo que complementa isso que o comandante Braga está dizendo, porque é o seguinte, às vezes nós olhamos para alguns de nós, que de repente são pessoas importantes no nosso cenário, só que é o seguinte, gente, não tem ninguém junto da gente. Por exemplo, você olha e fala, caramba, quem que são os assessores do presidente do Conselho Nacional dos Guardas Municipais? Fala aí, Braga, quantos assessores você tem? Quantos assessores? Não tem nenhum, né? Não tem Zero. nenhum, e mais, tem zero e mais. Se nós ainda quisermos colocar o assunto em debate, todos vão ter uma opinião e a gente ainda demanda um alongamento no assunto e ainda não tem depois quem possa ajudar. Aquelas vezes que você vai para Brasília, você tem quanto encaixa do Conselho Nacional dos Guardas Municipais para sacar por mês? Zero. Zero, tudo é zero. Então, olha só, nós hoje Aí, Eliel, tem que observar um detalhe. Zero por quê? No projeto de lei que virou a 1322, o conselho era diferente, ele tinha uma arrecadação, era diferente do que foi hoje. Porque lá também foi uma manobra. Ficou o conselho, mas ficou sem recurso. Então, ficou. E mais uma questão: ele te dá a sigla, não te dá recurso, e aí você pensa e fala assim: caramba, tem, sei lá, 130 mil guardas no Brasil, só em São Paulo, uns 40 mil guardas tal. Daí você imagina, como que você faz em 645 municípios para visitá-los? Imagina que o nosso pré-candidato a deputado federal e deputado estadual por São Paulo deseje visitar 645 cidades e que ele vá em uma por dia. Olha só, quanto tempo demora para ele visitar? Já chegou a eleição, ele não voltou. Não visitou todas. Né? Não visitou todas e mais. Se você parar para pensar que a guarda faz turno, geralmente são 4 turnos, e para ele falar um oizinho para cada. Imagina o seguinte: para formar grupos, se nós não tivermos organizações dentro de cada cidade, criando, sei lá, vamos criar grupo de WhatsApp, transmissão, porque é o seguinte, você não tem condições para chegar e falar assim, eu vou mobilizar 40 mil guardas, porque você não chega até neles. Muitos guardas só vão da casa para o trabalho, não quer saber de política, ainda está fora desse mundo. Então, se nós quisermos chegar, e aí nem vamos falar de dinheiro agora, porque é uma questão que demanda na política, assim, todos nós queremos, gente, mas ninguém está contribuindo com um centavo para os ingredientes. Se falarmos em grana, eu não falei em grana na minha campanha, porque é uma cidade de 200 mil habitantes, eu tinha condições de chegar. Mas, por exemplo, São Paulo, quanto que você arrecadou para ajudar, Braga, na sua campanha? Então, eu abri aquela vaquinha virtual, arrecadei R$300. Quer 300 dizer, reais. Exato, me ajudou. Daí, o que acontece, Eliel? O pessoal lá do meu grupo político, que são muito focados na rede social, arrecadaram muito dinheiro e foram eleitos. Porque as pessoas ajudaram eles na rede social. Então, hoje, o que é o importante para nós? É fortalecer as nossas redes sociais. Você veja só, Léo. No canal Azul Marinho, você tem 62 mil pessoas inscritas. Isso. Eu tenho no meu Facebook hoje 67 mil pessoas. Quer dizer, são redes fortes que a gente tem como divulgar as ações que são feitas. Mas precisamos fortalecer muito mais do que isso. Ô Braga, só deixa eu pegar uma parte. Nós temos isso de inscritos, mas é o seguinte, isso ao longo de um tempo, nós não temos, às vezes, pessoas que ativaram o sininho, que nem se inscreve, nem like, às vezes, as pessoas dão nesses vídeos. E aí é o seguinte, você olha, quando a gente acaba, vê lá, 1000 visualizações e tal, consigo saber o tempo que a pessoa ficou, né? Daí você olha e fala assim,
a pessoa ela não se interessa pelo fortalecimento de todos os assuntos, porque é assunto falando sobre ela. Ela só se interessa por alguns assuntos sobre. Por exemplo, falar de arma aqui, aí você tem o apoio, o pessoal. Só que se esquece que nós precisamos de dinheiro para investimento na corporação, nós precisamos de melhores salários, precisamos de concurso público. Só que aí eu fico dentro daquilo que eu me interesso no assunto do segmento, falando daquilo. E por que é importante que a gente vá falando disso? Porque não adianta, gente, nós, de repente, queremos fortalecer uma corporação só por uma demanda da corporação. São todas as demandas importantes. E a demanda de arma, olha, essa que você falou, que é um assunto que mais chama a atenção, para você ter a arma, você tem que ter a formação, você vai ter que ter a munição para treinar, você vai ter que ter um instrutor, você vai ter que ter o psicológico, uma série de estruturas que estão ligadas para você ter aquele benefício da arma. E, Braga, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, em termos de Brasil e de mundo, trouxe a possibilidade de agravamento de crises. Isso você falava lá o ano passado. Isso, ano passado. Está agravando. E mais. E nós estamos agora, em 2021, com o congelamento de concursos públicos. Então, não tem só para vacância do que já tem. Só que os prefeitos caíram, as arrecadações caíram. Então, gente, eu estou falando para vocês mais do que nunca, 2022 é o ano da sobrevivência acima de qualquer coisa. Porque se em 2022 nós não estivermos à mesa, Braga, nós vamos ter mais portas fechadas ainda. Porque aí os deputados não conseguem nem atender as demandas das suas categorias originárias. Isso, exatamente. E daí nós vamos ficar de fora, como já está acontecendo, em uma situação financeira nacional muito difícil. É isso que vai acontecer. E daí depois não adianta falar, é isso que aconteceu, nós vamos morrer de fome. Vamos morrer de fome. Hoje nós temos... Não tem nada. E hoje nós temos umas incoerências jurídicas que não é que o STF não sabe. Sabe que o STJ diz que o vigilante armado ou desarmado pode aposentar na especial. O STF diz que o guarda não pode. Então, aí você tem... que o vigilante é seletista, né? Por isso que ele foi para o STJ e ele já aposentava na especial. Ele já aposentava, ele já tinha direito a essa aposentadoria especial, porque são mais organizados do que nós. Eles têm deputado federal, já tiveram senadores apoiando, então eles são mais organizados. Eles têm um deles lá no Congresso, pelo menos um deles vigilante lá no Congresso. Então, já tem um, inclusive ele tem falado sobre todas as conversas que ele tem tido, e ele conseguiu essas demandas, era luta, segue firme para ter o Estatuto da Segurança Privada, e o que nós estamos dizendo é o seguinte, vamos lutar juntos com a segurança privada. Só que ou a gente passa a entender isso, que nós precisamos apoiar as nossas causas, e não precisa apoiar só o canal dos Bainhos, só o Braga, pode apoiar todos. Apenas aproximem-se para vocês depois, daqui 1 ano e meio, optarem pelo apoio correto na hora das eleições. Eu apoio todo mundo que levanta qualquer bandeira agora para ajudar a guarda. É ótimo, vamos juntos. Porque agora não é uma questão política, agora é uma questão institucional, de militância. Então, se você estiver lá na cidade, uma questão de guarda, você entra em contato comigo, eu te dou uma ideia sobre e tal, para o Brasil hoje. Eu não foco só em São Paulo. Pelo canal vem demandas do Brasil todo. Mas se você não acompanha agora, por exemplo, o que nós estamos explicando da questão da vacina para todos os guardas, estávamos fora. Foi só depois que o presidente do Conselho Nacional dos Guardas Municipais, que é o Braga, sem estrutura, fez essa tratativa no final de dezembro, nós tivemos agora. E agora que teve toda essa demanda acontecida, verificada por um deputado federal que nos ajudou, nós estamos agradecendo o deputado federal e outras pessoas estão dizendo que fizeram. E o problema não é os louros por quem fez, e sim para quem a gente vai agradecer, porque esse deputado vai continuar ajudando a gente se for agradecido. Inclusive, acho que vai ter, né, Braga, um ofício para ele, agradecendo ele aí. Vamos enviar um ofício para ele, agradecendo. Já agradeci aqui várias vezes nessa live publicamente. Tem guarda aqui que eu já vi o comentário que é da cidade dele. Por favor, leve o nosso agradecimento a ele. E precisamos
muito disso, desses apoios e dessas questões para ajudar. Porque senão vai chegar lá na frente, Léo, vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Daí não vai adiantar vacinar, porque não vai ter o que vacinar. Porque não tem concurso, não tem verba, já foi tudo embora. E aqui eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Em São Paulo, foi verba da guarda para função delegada e para DGEM. Qual vereador dos que estavam e dos que estão hoje está defendendo a guarda nesse sentido? Dos 55 em São Paulo? Nenhum. Mas por quê? Porque não são guardas, não interessa para eles. E na verdade não foram eleitos com voto de guarda em termos militares. Tem pessoas que ajudam incidentalmente. E olha, nós estamos sendo ingratos, viu, gente? Quem ajuda incidentalmente, a gente agradece. Nós só estamos falando de uma articulação com a categoria. Porque se nós temos hoje qualquer parlamentar, o seu tempo é muito reduzido, gente. Ele não tem tempo para atender nem base, nem prefeitos dele e tal. Vocês imaginam um deputado federal que tem emendas impositivas, que está agora, vereadores querendo falar com ele, prefeitos querendo falar com ele, seus colegas deputados federais querendo falar com eles por conta das demandas que precisa de apoio, ou o presidente mandando os assessores falar com eles. Vocês imaginam como é a cabeça de um deputado federal se ele não tiver foco? E se ele não tiver foco na categoria, ele não vai ter por prioridade. E eu vou falar mais aqui, é bom ficar gravado para depois lá, se não fizer a lição de casa, está registrado aqui. E precisa eleger um guarda deputado estadual e um federal. E eu vou explicar por quê. Porque o Estado de São Paulo, que é a nossa, vamos dizer, a nossa base, em que pese o federal legislar por todo o país, então, os guardas de São Paulo, eles têm condições de ir em Brasília? Não tem. Não tem. A maioria não tem. Mas eles têm condições de ir na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, falar com o seu deputado guarda estadual, que imediatamente vai passar a demanda para o guarda deputado federal. É uma ligação que precisa, é um ciclo que precisa, tem que ter o federal e o estadual, porque daí vai o guarda lá de Santa Bárbara, sua cidade. Ele não vai ter como ir para Brasília, mas ele tem como ir na Assembleia no Estado de São Paulo. E daí, imediatamente, aquele guarda, que é deputado estadual, vai remeter a demanda para o deputado federal guarda. É um conjunto, é uma sequência. Fora que os deputados estaduais também têm emenda impositiva. Exato, tem emenda impositiva para ajudar aquelas guardas necessitadas. Então, mas aí que entra toda aquela questão que nós temos falado hoje. 645 municípios, não vale para visitar todos. Nós estamos aqui nas redes. Me diga uma coisa, hoje no seu Facebook, se o assunto for guarda, ele repercute mais do que se for assunto geral, ou o assunto geral repercute mais do que se for sobre guarda? Bom, olha, eu até te mostrei, quem quiser entrar lá, o Facebook é público, eu posto um assunto relacionado à segurança pública, que é genérico, ele tem 10 vezes mais repercussão que um assunto específico de guarda. Então, os 40 mil guardas que estão no estado de São Paulo, eles têm que estar repercutindo na nossa rede social para ela ficar fortalecida. Mas a gente não vê isso também na prática. É igual o canal Azul Marinho aqui que tem no Brasil inteiro. Se os 40 mil guardas do estado de São Paulo, se 10%, 4 mil, 10%, estivessem aqui assistindo, nós teríamos 4 mil pessoas online agora com a gente. Sabe quantas tem? 57. Quantas? 57. Então. Ontem, que era um assunto que nós falamos, chegou até 100. Aí você fala assim, caramba, eu sei que é uma sexta-feira à noite, 11 horas, tal, né? 54 pessoas. Mas no universo, só de guardas que estão trabalhando agora, nesse horário, que às vezes poderiam assistir no momento que estão ali. Então, assim, e é algo que nós temos mostrado para todos, que não é que a gente não luta, não é que a gente não sonha, é que, na verdade, nós temos que chegar para a realidade e te dar o chacoalhão no guarda, porque não tem mais como dizer para você, guarda, tá tudo bem. Porque não tá tudo bem. Não tá tudo bem, eles estão vendo aí. E outra coisa, Braga, a gente vai tendo experiências que machucam a gente. Por exemplo, em Paulínia, 44 guardas municipais voltaram da aposentadoria, e aí você olhar aquelas pessoas que já lutaram, que já fizeram a parte deles.
uma pessoa lá com 60 anos novamente para a sala de aula para retornar da aposentadoria que ela nunca deveria ter saído. E saiu porque nós não tivemos força política para incluir guardas municipais. Aí você fala, caramba, e amanhã quando for comigo? E te falo, Virano, na cidade de São Paulo nós temos um caso semelhante aí de Paulínia. Nós temos aproximadamente uns 600 guardas que aposentaram na especial, na mudança da lei orgânica, e que já foi julgado inconstitucional em todas as esferas, inclusive pelo STF. Que daqui a pouco voltar para cumprir a decisão. Então, mas aí volta com quanto tempo fora? Quanto tempo ficaram fora? Eles estão mais de 5 anos, 6 anos fora, mais. Então, e aí... 7, 8 anos fora já. Então, aí ou volta a ocupar cargos sem condições, é uma maldade com eles que estão voltando. Isso. A vida já mudou tanto, aí volta, o que você faz com esse pessoal? Vai colocar eles para trabalhar onde? Exato. Mas por que nós estamos falando isso, repercutindo isso? Porque enquanto o guarda municipal achar assim, não, política é só para quem quer se dar bem, eu vou deixar quieto isso aqui, porque, olha, ô Braga, quantas pessoas às vezes não acham que a gente quer se aparecer? Tá fazendo videozinho porque quer se aparecer. E na verdade é o seguinte, se nós abandonarmos hoje a militância que fala sobre guardas municipais, quem vai falar sobre? Então, olha, Braga, em Santa Bárbara, até tem aqui um guarda municipal da nossa cidade, o Taete, né? Um abraço aí. Em Santa Bárbara, 8 anos faz que o governo não mexeu uma vírgula a pedido dos guardas no plano de carreira. Mexeu quando foi interessante para colocar comissionados de uma forma adequada lá por conta de requisitos, uma questão e outra ali que era interessante para a administração, mas 8 anos. Eu, em 20 dias, conversando com os guardas, a gente já conseguiu ter muitas ideias de propositura. Porque tem hoje um guarda municipal na Câmara falando com ele sobre as demandas. E agora eu tenho a tribuna. Terça-feira eu vou lá, eu faço emenda à lei orgânica, eu faço projetos. Então, hoje eu tenho voz e vez na Câmara de Santa Bárbara do Oeste para defender os guardas, todos os servidores. Mas, enquanto nós não abrirmos a mente para essa questão de Brasília e de São Paulo e de cada estado que aqui nos assiste, enquanto não tiver alguém lá falando sobre guarda municipal, a gente vai ficar discutindo em rede social ou, de repente, nos grupos de WhatsApp, falando mal um do outro. Isso, e acabando morrendo à míngua de sede e fome. Olha só, o Alcazar também, que é de Santa Bárbara do Oeste, esse aqui acabou de se aposentar em Santa Bárbara, com tudo certo pela especial. O Nogueira também, que está por aqui, olha, né, falando aí sobre esse descaso, né, com o nosso próprio meio. E é interessante que o assunto que deu origem a essa live é um assunto que interessa a todos, a questão da vacina. Não estava aqui certo que ia imunizar todos os guardas municipais. Ali no período de festas, o comandante Braga, como presidente do conselho, fez um ofício para que pudéssemos estar incluídos, e agora saiu uma nota técnica no dia 19 que nós estamos. E foi uma luta, gente. Agora, fora de aposentadoria, fora de vacinação, fora de força-tarefa, o que mais que nós precisamos para perceber que nós estamos fora de qualquer foco, porque nós não temos representantes, Braga? Como nós podemos, de repente, ser mais incisivos? Porque a gente já foi no sol, foi na chuva, quem já saiu candidato sabe o quanto é difícil uma eleição, né, Braga? Não tem mais o que falar. É o seguinte, o pessoal está sofrendo na pele, nós estamos alertando. Ou o pessoal acorda para a realidade, se conscientiza que tem que centralizar e votar, e mesmo que se sair vários candidatos, vamos centralizar nos que têm mais experiência, maiores condições, que já defendem, maior histórico. E vamos eleger. Que se não eleger, vai morrer, Eliel. Aí está tudo sendo mostrado. Está sendo mostrado dia a dia. Então, nós estamos de fora agora da Força-Tarefa. Entra lá no site Guardas Municipais Brasil, tem o link lá, manda uma mensagem para todos os deputados. Olha, eu sou um guarda aqui de Santa Bárbara, deputado, e nós ficamos fora da Força-Tarefa. E o crime acontece no município. Precisa incluir as guardas. Manda uma mensagem, vai para todos ao mesmo tempo. Vai para todos os senadores. Fortalece a nossa rede social. Comandante Braga Oficial, do Eliel, Canal Azul Marinho, que
não adianta falar, mas são as duas redes mais fortes, Eliel. É o canal Azul Marinho e é o Facebook do Comandante Braga Oficial, que são os que têm maior número de pessoas orgânicos. Isso que é bom frisar, viu, Eliel? Orgânico. Eu não tenho condições financeiras para impulsionar. Eu falo assim, olha, tem gente que pode imaginar assim, o Eliel, ele se tornou vereador e tal. Em Santa Bárbara do Oeste, nós tivemos um problema com a promotoria em legislaturas passadas. Sabe quantos assessores eu tenho, Braga? Um. Não tem nem um assessor de rua e nem um de gabinete, só um. Um assessor. Então, sou eu que faço meus projetos, sou eu que atendo. Eu falei assim, como vereador eu vou ter assessores, né? Não tem nenhum. E aí eu tenho um para atender 200 mil pessoas, e aí eu tenho questões que é de ajuizamento de ação, como questão de medicamento de alto custo, falta de vaga em creche. Eu falo assim, nós hoje temos tudo, de repente, para dizer assim, olha, meus irmãos guardas municipais, até aqui nós lutamos, agora que vem os próximos. Mas a gente não estava dizendo isso. Nós estamos falando, aqui estamos, nos ajudem. E nós não estamos dizendo isso porque a gente começou semana passada ou porque a gente não teve resultados. Nós estamos falando de pessoas que têm um histórico de luta. O Braga, eu volto a dizer, né? Fica aqui, ó. O livro que o Braga me deu um autógrafo quando eu era recruta. Aqui lá em isso, Léo. E esse daí, ó, esse livro aí é a segunda edição. A primeira edição, ela é de 99, quer dizer, tem 22 anos. Então, e isso aí, Braga? Então, e isso aí é o que nós temos falado. Ou a gente vai acordar, porque eu digo para você o seguinte, por exemplo, em Santa Bárbara do Oeste, que agora tem eu como vereador, eu estou lutando por todos os servidores. Hoje não tem nenhum servidor que liga para mim que eu falo, não, com você eu não falo, não, é monitor de creche, como a Né está falando aqui, olha, monitores de creche, é monitor de creche, que é um absurdo. A prefeitura informa uma função, eles têm outra, e na legislação está outra. Para você ter uma ideia, eles são educadores infantis, mas dizem que eles são recreadores, como se fossem alguém que vai lá fazer graça para as crianças. E aí, não paga como educador, porque para que pagar menos? E monitor de creche não tem mais. Então, qualquer hoje servidor tem lá no gabinete dele uma representação. Em Brasília, quando você vota e coloca um guarda, deputado federal, um guarda estadual, você vota em você. Você não está votando no fulano, no ciclano. Você vota em si próprio. Porque quando você chegar lá, você vai falar, caramba, eu encontrava essa pessoa nos eventos, é uma pessoa que cedia horário de folga dela, porque que nem eu ainda conduzo as duas funções juntos, né? Estou sendo guarda municipal em Paulínia, vereador em Santa Bárbara, fazendo diariamente a prestação de contas. E 11 horas da noite, hoje, eu estou aqui. Ô, Braga, 11 horas da noite, aqui. Então, tipo, nós estamos nos esforçando para que possamos dizer o seguinte, gente, não precisa ser o Eliel, não precisa ser o Braga, mas precisa ser alguém que a gente diga, tem condições de chegar. E aí, na época da eleição, se organizar para fazer a diferença no seu entorno. Nós não estamos dizendo para ninguém se matar, não. É assim, é aqueles 20 votos do seu entorno ali, ó, da lista de contato de WhatsApp e tal. Então, eu acredito que é um longo caminho, Braga, que vale a pena essa prestação de contas que nós estamos fazendo aqui do Conselho Nacional das Guardas, eu como diretor de comunicação, você como presidente do Conselho, para que cada vez mais a gente possa dizer, nós estamos aqui lutando, às vezes, contra o próprio fogo amigo, né? Exatamente. Mas, Eliel, acho que já está indo para o final. O que eu digo aqui? Nós vamos continuar lutando até o final. Que nós temos que vencer essa guerra. Perfeito. Olha, nós teríamos outros assuntos para falar. O Nogueira falando sobre judicialização e outras questões que são importantes, sim. Mas o que nós precisamos hoje é nos unir desde já. Não dá para esperar um ano e meio. Tem que ser agora e olhar na frente do espelho e pensar o seguinte: quando passar as eleições, você vai continuar olhando para o espelho, vai continuar se enxergando e que tenha em si a responsabilidade. O que eu tenho feito para mudar a realidade da minha corporação? Porque cobrar é fácil, reclamar é fácil. Só que, e as pessoas que estão se doando, que apoio que tem nosso para elas, né, Braga? Então, Braga, é isso. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente já vai encerrando a live. Não, é isso daí, Eliel. Nós estamos, então, para finalizar, nosso agradecimento ao deputado delegado Marcelo Freitas, que foi que utilizou o nosso ofício e pediu a nosso favor
para a inclusão no programa de vacinação e que possamos dar as informações verdadeiras, corretas e agradecer as pessoas que realmente fizeram naquela ação. E nos organizar, vamos pensar, vamos refletir o que está acontecendo e o que nós podemos fazer para melhorar essa situação, porque ela depende de nós mesmos para mudá-la, não depende de mais ninguém, só depende de nós. Se nós não mudarmos, ninguém vai mudar e nós vamos acabar morrendo de fome. Então, eu agradeço essa oportunidade, sigam as redes sociais Comandante Braga Oficial, Canal Azul Marinho, o Eliel, e, Eliel, esteja com quem sempre esteve com você. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade. Você que assistiu até agora, vai lá, compartilha essa live. Pode ser que mais pessoas possam também pensar como a gente. Estamos juntos. Até a próxima oportunidade. A todos que ficaram até agora, meu muito obrigado. Valeu, comandante. Obrigado por mais uma vez prestigiar nosso trabalho. Tamo junto. Um abraço.